Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 4 capítulos. Hoje não são 3, hoje são 4 capítulos, porque assim nós terminamos o livro de 1 Coríntios. Vamos ler o capítulo 13, 14, 15 e o 16. O capítulo 13 é o capítulo mais conhecido, provavelmente, da carta aos 1 Coríntios. Paulo fala sobre o amor. Há um tratado que Paulo escreve sobre o amor. É muito lindo esse capítulo, muito lindo, muito lindo. E ele fala do amor como o caminho mais excelente. O verso 1 ao 3, Paulo fala da supremacia do amor, como que o amor é maior. Então ele ensina que sem amor, qualquer outro dom ou qualquer outra ação, minha e sua, por mais impressionante que seja, por mais grandiosa que seja, ela é inútil. Mesmo a fé e o sacrifício extremo não tem valor sem amor. Então ele mostra a supremacia do amor em relação à fé, em relação aos dons espirituais. Verso 4 ao 7, ele vai falar sobre as características do amor aqui. Paulo traz isso com uma maestria muito grande. Paulo fala do amor, ele fala que o amor é paciente, o amor é bondoso, não é invejoso, não é orgulhoso, não é egoísta e não se ira facilmente. Ele continua dizendo que o amor se alegra com a verdade, suporta tudo, crê em tudo, espera tudo e persevera. Então ele fala da característica do amor, não o amor do poeta, não o amor de canções, mas esse amor. A palavrinha que Paulo usa aqui é a palavra ágape, para falar desse amor puro, que é o amor de Deus. Então o amor, ele tem essas características. Se não tem essas características, então não é amor. Não é amor. Verso 8 ao 13, Paulo fala da eternidade do amor. Então ele vai falar que os dons espirituais são temporários e eles vão desaparecer, mas o amor permanecerá para sempre. Aí ele vai falar que o amor é maior do que a fé e a esperança. Por quê? Porque o amor reflete o caráter de Deus, quem Deus é. João, nas suas cartas, vai dizer que Deus é amor. Deus é amor. Olha o verso 13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Entre os três, porém, o amor destes é o maior. Então não há dúvida sobre isso. Não há dúvida sobre isso. Lá em João capítulo 13, verso 34 e 35, Jesus manda amar uns aos outros, como ele nos amou. Gálatas 5, verso 22 e 23, Paulo fala que o amor é o primeiro fruto do Espírito. Então esse capítulo nos ensina como que o amor é essencial na vida cristã. Se não tem amor, então, meu irmão, está faltando o que é mais precioso, o que é mais importante. O amor é o mais importante. Vamos para o capítulo 14. Capítulo 14, Paulo volta ao assunto dos dons espirituais. Então, Paulo está no capítulo 12 falando sobre os dons. Ele muda drasticamente de assunto, falando de amor. E agora, no capítulo 14, ele volta a falar sobre os dons. Na verdade, o que Paulo está usando aqui é uma ferramenta linguística que, na época, as pessoas entendiam muito bem. Se eu estou falando de um assunto muito importante, eu quero chamar a atenção desse assunto, eu introduzo um outro assunto tão importante e depois eu volto no assunto que eu falei primeiro. Então é uma forma de Paulo mostrar como que os dons são importantes também. O amor que vimos no capítulo 13 é muito importante, mas os dons também. Verso 1 ao 5 do capítulo 14, ele fala sobre a superioridade da profecia sobre as línguas. Isso é muito fácil de entender. Paulo encoraja os coríntios a buscar os dons que edificam a igreja, como a profecia, em vez de priorizar dons que beneficiam apenas o indivíduo. Ou seja, o dom de língua, quem ora em língua, e Paulo incentiva a oração em outras línguas, mas ele fala: quando você ora em outras línguas, você e apenas você é edificado. Quando há interpretação desse dom de línguas, o corpo coletivo é edificado. Então ele fala: olha, dê prioridade à profecia, porque a profecia vai gerar ensino, a profecia vai gerar não só ensino, confronto, mudança. E aí o verso 6 ao 19, ele fala da edificação do corpo de Cristo. Paulo compara a comunicação clara à música afinada. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é, ele insiste que tudo deve ser feito para edificação mútua. Não é edificação de um indivíduo, é do corpo todo. Do corpo todo. E aí ele vai explicar que preferia falar 5 palavras compreensíveis do que muitas em língua desconhecida. Por mais que o dons de outras línguas
pode chamar atenção para quem está falando, não traz edificação para quem está ouvindo. Paulo diz: se você puder escolher, escolha aquilo que vai edificar todos, 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 todos. Verso 20 ao 25, ele fala do papel das línguas e da profecia na igreja. Línguas são sinais para os incrédulos, enquanto a profecia é para edificação dos crentes. Então, quando há profecia, e aí não entenda a profecia como aquelas que nós chamamos de profetadas, as pessoas ficam revelando o futuro. Não. Profecias é você trazer o que está no coração de Deus, que está aqui na palavra, para as pessoas. Então, Paulo exorta a usar esses dons para atrair pessoas a Cristo e não causar confusão. Porque se eu, aqui, falando com você, se eu começo a orar em outras línguas, se você não tiver o dom de interpretação, você não vai entender, não faz sentido, não faz sentido. É isso que Paulo está ensinando. Verso 26 até o verso 40, Paulo fala da ordem no culto. Lembre-se que Paulo está falando para uma igreja que se movia muito nos dons. E nesse se mover nos dons, havia o exagero e a ordem do culto estava sendo atrapalhado. E aí Paulo dá orientações para manter a ordem do culto público, garantindo que tudo seja feito com decência e para a edificação da igreja. Então, tudo com ordem e decência. Hora para começar, hora para terminar, hora para o louvor, hora para a oração, hora para a palavra, para que todos sejam edificados. Verso 33 do capítulo 14, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então Paulo fala de uma organização, seja um crente, um cristão, ou um incrédulo que entrar, ele consegue participar do culto. Vamos para o capítulo 15. Capítulo 15 é muito importante, porque Paulo vai tratar aqui sobre a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos crentes. Esse assunto é muito importante. Vamos lá, verso 1 ao verso 11, Paulo fala do evangelho da ressurreição. Então, Paulo vai lembrar que o evangelho que ele pregou é centrado na morte e ressurreição de Jesus Cristo. E aí ele vai falar da lista de aparições de Cristo, o Cristo ressuscitado, como evidência histórica. Paulo vai trabalhar esse tema, por quê? Porque não existe cristianismo sem ressurreição. Se eu tiro a ressurreição do cristianismo, não existe cristianismo. Isso é o que difere o cristianismo de outras religiões. Nós cremos na ressurreição. Por que nós cremos na ressurreição? Paulo agora vai falar do verso 12 ao 34. Ele fala da ressurreição dos mortos. Nós não acreditamos que vamos morrer, vamos voltar nesse mundo, não. A carta aos Hebreus, o escritor vai escrever dizendo assim: ao homem compete morrer uma vez só. Fino depois disso o juízo. Paulo vai dizer que alguns vão ressuscitar para a honra, outros vão ressuscitar para a desonra. Então, verso 22 ao 34, Paulo fala da ressurreição dos mortos. Paulo vai refutar os que negavam a ressurreição dos mortos, explicando que sem ela a fé cristã é inútil. Ela se iguala a qualquer outra religião. E aí ele enfatiza que Cristo é as primícias dos que ressuscitaram. Primícias é o primeiro, então ele é o primeiro a ressuscitar. E não no sentido de um morto ressuscitar. Nós temos o Velho Testamento, nós temos o Novo Testamento, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, Lázaro, mas Jesus ressuscita e sobe para a glória. Vamos ver que na carta de 1 Tessalonicenses, Paulo vai falar um pouquinho sobre isso. Paulo está falando dessa ressurreição para a vida eterna. Então, Lázaro ressuscitou? Sim, mas ele morreu novamente. Então, ele fala dessa ressurreição final, ok? Verso 50 ao verso 58, Paulo fala da vitória final. Então, Paulo declara que a morte será vencida na ressurreição final. Se formos citar aqui 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele vai dizer: ao soar a trombeta pelo anjo, né, pelo arcanjo, ao soar a trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos seremos transformados. Então ele está falando dessa ressurreição final, quando os crentes receberão corpos incorruptíveis. Hoje nós estamos num corpo corruptível, um corpo pecador, um de carne, mas na ressurreição final receberemos um corpo de glória, incorruptível, como o de Cristo. E aí ele vai exortar aqui, na parte final, esses últimos 8 versículos, exorta os cristãos a permanecerem firmes e abundantes na obra do Senhor, ou seja, não parem de trabalhar, porque o seu trabalho não é em vão. Então ele está falando de ressurreição, ele termina falando, permaneça. Por quê?
porque o seu trabalho não é em vão. Olha o verso 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos vitória, vitória sobre a morte, esse é o último inimigo a ser vencido, mas na cruz ele foi vencido e eu e você o venceremos. Vamos capítulo 16, termina a carta de 1 Coríntios aqui. Paulo aqui vai trazer exortações finais e vai trazer as saudações. Paulo faz muito isso nas suas cartas. Verso 1 ao 4, Paulo fala da coleta dos santos. Paulo orienta a igreja a fazer uma coleta para os santos pobres em Jerusalém, sugerindo que cada um contribua conforme a sua prosperidade. Então, muitos falam assim, o Novo Testamento não fala de dízimo, não fala de oferta, fala muito. Aqui é um exemplo. Paulo orienta essa igreja a levantar esse recurso para enviar para a igreja de Jerusalém, porque aquela região estava passando por uma fome extrema e os irmãos precisavam de ajuda. Versos 5 ao 12, nós temos os planos de Paulo. Então, Paulo compartilha seus planos de visitar a cidade de Corinto, mencionando também a visita de Timóteo e Apolo. E ele vai falar, orientar para que esses irmãos recebam Timóteo e Apolo, né, que eles sejam bem recebidos. Verso 3 ao 24, aí nós temos as exortações finais e as saudações de Paulo. Paulo conclui com exortações à vigilância, à firmeza da fé, coragem, força e amor. E aí ele envia saudações pessoais e finaliza com uma bênção. E aí eu quero ler para você aqui, para a gente terminar essa carta, com a bênção que Paulo declara no final. Vamos lá, ó, verso 19. As igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila, que são cooperadores de Paulo, o saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui enviam saudações, saúdem uns aos outros com beijo santo. Eu, Paulo, escrevi essa saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Receba o amor que tenho por todos vós em Cristo Jesus. Amém. Então ele termina a carta da melhor maneira, declarando essa saudação e essa bênção sobre eles. Terminamos mais um livro da Bíblia, terminamos a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Amanhã, se Deus permitir, eu e você estaremos aqui juntinhos para começar a leitura de um novo livro, agora a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Deus abençoe sua vida, até amanhã, se Deus permitir.